Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vou explicar para vocês hoje o ponto de vista de Paulo e de Tiago referente à fé. Como entender os dois ensinos? Primeiro, o que Paulo ensina sobre a fé? Qual que é o contexto em que Paulo explica sobre a fé? Paulo escreveu cartas para os Romanos, Gálatas e Efésios para ajudar cristãos novos, tanto judeus, que seguiam a lei mosaica, quanto os gentios, que não judeus. Então vocês observam que nós temos duas classes de pessoas na igreja primitiva: judeus convertidos e gentios convertidos. Quem eram os gentios? Todas as nações que não faziam parte da nação judaica. Paulo pretendia ensiná-los que a salvação vem pela fé em Jesus e não pelas coisas que fazemos ou pela observância dos judeus na lei mosaica. Por isso Paulo vai dizer: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras. As obras aqui são as obras da lei, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Nesse contexto, então, obras são as obras da lei, ou seja, a lei de Moisés, e não o que fazemos como caridade, ajudar uns aos outros, etc. O que estava acontecendo na época? Alguns judeus cristãos acreditavam que a salvação dependia do cumprimento de regras da lei mosaica, como a circuncisão. No entanto, Paulo escreve para esclarecer que não são as obras da lei que nos salvam, mas sim a fé plena no sacrifício de Jesus. Então esses judeus cristãos estavam levando práticas da lei mosaica para dentro da igreja e tumultuando o culto, falando que se as pessoas não circuncidassem, que elas não seriam salvas. Em outra parte da Bíblia nós vamos ver Paulo falando que nós temos que circuncidar o coração e não o prepúcio. Paulo ensina que a fé em Jesus é suficiente para nos salvar. Não precisamos seguir os preceitos da lei para merecer a salvação, porque ela é um presente de Deus e Jesus cumpriu toda a lei, mas nos trouxe um novo mandamento. Paulo também diz que a fé verdadeira transforma nossas vidas e nos leva a fazer boas obras. Então você observa que o contexto em que Paulo está falando sobre pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, ele se refere a obras da lei mosaica. Porque aqui em Efésios 2:10 ele diz: fomos criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então ele também concorda que um dos reflexos da salvação é fazer boas obras. Então não há conflito entre o que Paulo fala sobre fé e Tiago. Agora vamos ver o que Tiago ensina sobre a fé. Qual é o parecer dele sobre esse assunto? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta. Tiago 2,17. Para quem que Tiago escreveu essa carta? Tiago escreveu para judeus cristãos que estavam enfrentando dificuldades e perseguições. Muitos deles tinham começado a separar a fé das ações, ou seja, falavam que tinham fé, mas não viviam de acordo com ela. O que estava acontecendo na época? Alguns cristãos achavam que bastava acreditar em Deus sem agir de forma a mostrar que a fé era verdadeira. Por exemplo, deixavam de ajudar os necessitados ou tratavam mal as pessoas arrogantemente. O que Tiago diz sobre a fé, então? Tiago ensina que a fé verdadeira é mostrada pelas nossas ações. Então não adianta nós termos fé e não ter ações que mostram em quem nós cremos. Então a fé e as obras que Tiago se refere são as obras de ajudar as pessoas, de ser solícito àqueles que precisam e etc. Ele explica que se uma pessoa diz que tem fé, mas sua vida não reflete isso, a fé é morta. Ou seja,
Se você fala que é cristão, está vendo seu irmão padecer com algum problema e você não tem uma palavra, você não pode ajudá-lo com nada, mesmo tendo condições, a sua fé é morta, né? Ela não é verdadeira. Ou seja, Tiago está afirmando que quando temos a fé salvífica, ensinada por Paulo, ela também se manifesta por meio das obras. Então, quais são os reflexos da conversão? Segundo Tiago, um dos reflexos da conversão é fazer boas obras. Outro reflexo da conversão: a pessoa que converte, ela vai parar de ver filmes pornográficos. É um reflexo da fé dele. Ele vai parar de ver revistas pornográficas. É um reflexo da fé dele. Ele não vai mais falar palavrões. Ele não vai ficar com piadinha indecente na boca. Por quê? Agora, a palavra dele flui de uma fonte de águas puras, de águas límpidas. Então, esses são os reflexos, esses são os frutos dignos de arrependimento. Então, qual que é o reflexo da fé? É uma mudança de mente. A pessoa vai procurar agradar a palavra e o reflexo da mudança vai ser vista na vida dele. Ele vai ser um testemunho de Cristo, muitas vezes sem dizer uma palavra, só pelo que sai da boca, palavras de sabedoria, atitudes que apontam para Jesus. E no caso de Paulo, ele vai associar a fé que Paulo ensina, que salva, com o fruto da fé, que é fazer boas obras. Assim, as obras que Tiago está se referindo é o que a fé salvadora provoca nos crentes, os levando a praticar as obras como cuidar dos necessitados, falar com sabedoria e viver de maneira justa, que era o que estava acontecendo aos irmãos para quem a carta foi direcionada. Paulo e Tiago estão falando a mesma coisa, irmãos. Paulo e Tiago falam de lados diferentes da mesma verdade. Eles têm objetivos diferentes porque estavam escrevendo para pessoas com problemas diferentes. Então vocês entendem isto? Paulo escreve para um tipo de pessoa que está com um tipo de problema. Ele estava escrevendo no momento em que os judeus achavam que praticando as obras da lei eles seriam salvos. E Tiago já está falando que a comunidade para a qual ele escreve, o povo está falando, eu tenho fé, mas vi o irmão passando fome lá, tinha condições de ajudar e não ajudava. Tá? Então observem, Paulo ensina que a salvação vem pela fé, não pelas obras da lei. Tiago ensina que a fé verdadeira sempre é demonstrada por ações. Qual que é o reflexo da fé? Mudança de vida. Paulo combate o legalismo, achar que obras salva. Tiago combate a fé morta, quando a pessoa acha que somente ter fé é o necessário. Juntos, eles mostram que a salvação é um presente de Deus que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Paulo vai falar isso. A fé verdadeira sempre leva a boas ações. Tiago vai dizer isso. Então, observam? Paulo está falando num contexto que é pela graça que somos salvos mediante a fé e não por obras da lei. E Tiago vai dizer que a fé verdadeira sempre leva a boas ações. Há um equilíbrio nisso, né? Não tente ganhar a salvação como obras. Paulo vai ensinar isto. Então, essas comunidades que ficam fazendo caridade, obras, como parte da salvação, elevação espiritual, no contexto bíblico, em que Paulo e Tiago ensinam, não tem valor nenhum. Mas também não diga que tem fé sem viver como cristãos. Então não adianta você falar, eu sou cristão, e também não ajudar o seu irmão se ele precisar. Concluindo, Paulo e Tiago não estão se contradizendo. Eles nos mostram que a fé verdadeira vem de confiar em Jesus e, ao mesmo tempo, transforma a nossa vida de tal forma que os outros podem ver isso nas nossas ações. Tanto a fé como as obras são fundamentais quando se trata da salvação. A fé é a raiz e as obras são o fruto.
A fé produz o fruto das obras e as obras procedem da seiva que vem da raiz. A fé é a causa e as obras o resultado. Não somos salvos por meio das obras, mas para as boas obras. Não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque já fomos salvos pela fé. Então, se somos salvos pela fé, uma das coisas que o Espírito Santo nos convence e nos ajuda é a solicitude sobre aqueles que precisam. As obras não nos levam para o céu, mas aqueles que vão para o céu, porque foram salvos pela fé, serão acompanhados pelas obras. Entenderam? Então, vou deixar uma pergunta para vocês refletirem. A fé de vocês em Jesus tem mudado a sua vida e abençoado outras pessoas? Pense nisso. Um grande abraço e até o próximo culto.